Graça e paz, queridos. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Josué, melhor dizendo, né, na Josué, capítulo 5, verso 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Meus amados, nós vemos aqui que o texto diz que porque 40 anos, esse porquê vem antes desse verso que eu quero ler para dar um entendimento melhor, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nem todos, nenhum deles, melhor dizendo, que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado. E aí vem, porque por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito. O que nós estamos vendo aqui é a questão da desobediência e rebeldia. O Deus não tolera rebeldia. Há um castigo para quem é rebelde, há um tratar de Deus para com a pessoa que está em rebeldia. E nós hoje vivemos uma época em que as pessoas perderam o temor de pecar. Eu estava ouvindo um pastor falando, achei muito interessante a frase dele, é que algumas pessoas se sentem tristes porque pecaram contra Deus. O pecado incomoda, mas outros se sentiram tristes porque descobriram o pecado delas. Olha que coisa horrível isso. A pessoa se sentir triste porque alguém descobriu o pecado dela, e não por se sentir abatida, triste por haver pecado contra Deus. E nós vivemos numa época em que tudo que a gente diz, fala, condena sobre o pecado, as pessoas logo vêm com uma desculpa, com uma saída. E a saída é: nós não estamos vivendo no tempo da lei, mas no tempo da graça. Essa é a resposta. Nós não estamos vivendo no tempo da lei. Estamos vivendo no tempo da graça. Então, o que as pessoas entendem como graça? Graça se tornou, de certa forma, uma forma de pecar sem a consciência pesar. Algumas pessoas têm entendido que graça é um aval para pecar, e eu entendo que a Bíblia não está dizendo isso. Eu entendo que a graça, ela não é um motivo para a libertinagem, para a falta de regra, mas ela é uma nova lei que tem sua forma de reger a nossa vida. Quando nós lemos na carta aos Hebreus, nós vamos descobrir que a graça é uma nova forma de lei. Portanto,
aquele que diz que em Cristo, diz João, deve andar assim como ele andou. E como foi que Jesus andou? Jesus andou como exemplo de vida. Então, meu querido, eu quero advertir você. O pecado, ele destrói. O pecado, ele tem consequências, e a rebeldia, ela leva à disciplina, à maldição, porque maldição não é outra coisa senão uma outra palavra para a disciplina. E ela virá se a pessoa não se arrepender. Nós estamos nos aproximando cada dia da volta de Jesus Cristo à Terra. Estamos aguardando o momento da volta do Senhor Jesus para levar sua igreja. E quem ele vem buscar? Vem buscar um povo zeloso de boas obras. Pessoas que odeiam o pecado e amam a justiça, amam a Cristo. Pessoas que fogem do pecado. Como diz o livro de Jó, quando Deus fala para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem fiel e íntegro, não há outro como ele na terra. Eu acho isso fantástico quando Deus diz que não havia outro homem como Jó na terra. Isso é muito maravilhoso. Homem íntegro e que se desviava do mal. Parece que hoje essa classe de pessoa, ela está se tornando extinta. As pessoas hoje parece que não fogem mais do pecado. Parece ir ao encontro do pecado. Por isso aqui diz que por 40 anos andaram os filhos de Israel no deserto. Deus os deixou andando 40 anos, quando eles poderiam, dentro de pouco tempo, estar dentro da terra prometida, mas a rebeldia fez com que Deus os fizesse andar 40 anos no deserto, até acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram, nota bem, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam circuncisos, porque não circuncidara no caminho. Todas aquelas pessoas ficaram no deserto por causa de desobediência, de não fazer a vontade de Deus. Querido, veja bem, a palavra de Deus diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. O texto da palavra de Deus diz que Deus não nos chamou para a ira, não, mas Ele nos chamou para a santidade, para viver uma vida de referência, de diferença, uma vida que as pessoas olhem para nós e em nós veja a diferença, porque é isso que está escrito: então vereis outra vez a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Então, meu amado, eu quero deixar essa palavra para você. Pense sobre isso. Nós estamos vivendo dias maus, dias em que o pecado campeia profundamente. Hoje, no meio evangélico, as pessoas pecam e não têm receio de pecar. Pecam e não se arrependem. Eu acho que eles acham
que Deus vai ignorar isso, que não vai haver nenhuma disciplina. Pelo contrário, a Bíblia diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e verso 14. Sem a santificação, ninguém, a Bíblia é clara, verá o Senhor. Meu amado, examine sua vida. Porque você pode viver a vida toda dentro da igreja e se perder? Não é ruim isso? Pense comigo, se uma pessoa viver toda a vida como cristão, vivendo uma vida de cristão nominal, apenas de nome, ouvindo a palavra e se perder, é uma tragédia. Então é tempo de arrependimento, volte-se para o Senhor. Isaías capítulo 55 diz: volte-se para o Senhor, porque é rico em perdoar. Porque Ele está sempre pronto quando nós nos arrependemos, reconhecemos o nosso erro. Olha, Ele perdoa. E hoje eu vejo que uma das maiores barreiras na vida dos cristãos hoje é o sexo. Parece que o pecado sexual virou um monstro na vida de muita gente. Pessoas que praticam sexo fora do casamento o tempo todo. Cai, levanta. Outros parece que nem sente mais tristeza por cair no pecado sexual. Não, parece que estão alegres, achando que isso é normal. Porém, a Bíblia diz, não é. Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza terrena, e entre ela está a prostituição. Eu quero que você pense sobre isso. Você está sendo uma pessoa obediente ou faz parte do grupo de rebeldes? Se você o fizer, certamente estará na lista da disciplina. Converta-se ao Senhor, arrependa-se para morar no céu. É o que que deve acontecer na vida do cristão, e é a nossa oração. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Pense sobre isso. Amém.